Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Engenharia da Linguagem e do Conhecimento, começou a sua carreira profissional no mundo das tecnologias de informação, foi, e já vamos saber detalhes, Software Developer, Product Manager nessa mesma área, mas a verdade é que a sua carreira profissional depois fê-la enveredar para o mundo dos recursos humanos, onde perdura até hoje, e portanto tenho imenso gosto em conversar com a Catarina Graça, que é atualmente a diretora de Recursos Humanos da Claranet. Olá Catarina, bem-vinda. Olá Silvia. Obrigada por ter aceito o meu convite. E já nos tínhamos combinado que íamos tratar de tu e portanto vou já desfazer o ter aceito, por teres aceito o meu convite. Obrigada eu. Estava eu a dizer, até tive que olhar para a minha cábula quando fui ler, uma licenciatura em Engenharia da Linguagem e do Conhecimento. Qual é que foi o processo que leva a esta escolha? Não foi um processo linear, nem direto, nem fácil. E muita gente na altura me perguntou o porquê desta licenciatura e o que era esta licenciatura. Eu, se calhar, recuando um bocadinho, eu mesmo no secundário tive imensas dúvidas e estava muito dividida de que área que eu queria seguir. Se ia para uma área mais de humanidades, onde sentia que tinha um bocadinho até mais de facilidade, ou se ia para uma área de ciências, porque eu gostava muito de biologia, geologia. Também tive ali alguns professores que me inspiraram bastante durante a secundária e, portanto, estava muito dividida. Aliás, eu inscrevi-me na área de humanidades e mesmo antes de começarem as aulas do 10º ano, mudei. E fui para ciências e, portanto, eu disse, não, é ciências que eu quero, é ciências que eu vou seguir, eventualmente uma carreira dentro desta área, biologia, geologia, fazia coleção de pedras, etc. Pá, tinha ali um certo gosto. E, portanto, fiz todo o secundário na área de ciências, portanto, não tive mais nenhuma dúvida, mas cheguei ali ao 12º ano e comecei a pensar que universidade é que eu vou, que faculdade é que eu vou, que curso é que eu vou tirar. E comecei a recuar um bocadinho naquela decisão da biologia e da geologia, porque comecei a pensar em saídas profissionais e, sinceramente, não me estava a ver a fazer investigação, não me estava a ver a dar aulas e, portanto, comecei a pôr tudo em cima da mesa e a questionar aquilo que eu queria fazer. E, na altura, tive aqui também alguma sorte durante o processo. Uma grande amiga dos meus pais era professora na Faculdade de Ciências e falou-me deste curso. Portanto, o curso ia arrancar, nem existia em Portugal. E disse, olha, Catarina, estamos aqui, vamos criar aqui um curso a partir do próximo ano, chama-se Engenharia da Linguagem e do Conhecimento, e basicamente é um curso que cruza um bocadinho aqui duas áreas e é bastante inovador, porque uma parte do curso é lecionado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a outra parte, metade, é lecionada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, portanto, eu fiquei ali um bocadinho na dúvida, tentei, explorei ali com ela um bocadinho o que era o curso exatamente, e, portanto, basicamente na Faculdade de Ciências era um curso mais ligado à parte tecnológica e na parte da Faculdade de Letras mais ligado à parte toda de linguística e como é que se cruzavam estas duas áreas. Eu tendo um bocadinho aquela diferença interna onde eu pensava se eu quero ir mais para humanidades ou mais para ciências, achei que aquilo poderia fazer todo sentido e decidi arriscar completamente, assim em branco, e fui para esse curso. E não estou nada arrependida, acho que foi a decisão certa. Portanto, um curso, no fundo, que tinha estas duas vertentes, dava-me uma base, basicamente, de um curso de uma licenciatura em informática na Faculdade de Ciências e depois tinha este lado mais da linguística e do lado mais das humanidades que eu também gostava e que conseguia conciliar. Portanto, foi por aí. E depois, estavas a dizer há pouco que quando pensaste nas biologias não te estavas a ver a dar aulas, não estavas a ver fazer investigação. E depois, no decorrer deste curso, foste de alguma forma projetando a tua carreira, começaste aqui a conseguir delinear, então a partir daqui se calhar eu já vou poder e querer fazer isto ou aquilo. Então, imaginava-me no mundo empresarial, mas sinceramente não fazia ideia, e eu acho que nenhum dos meus colegas sinceramente fazia muita ideia o que é que nós íamos fazer. E isso é uma das grandes dúvidas que nós tínhamos, porque não tínhamos ninguém à nossa frente, não havia ninguém licenciado neste curso, portanto não tínhamos nenhum exemplo em que nos pudéssemos rever e, portanto, havia aqui uma grande dúvida e durante o curso falávamos imenso sobre isso, mas tendencialmente aquilo que nos imaginávamos era ir trabalhar para uma empresa essencialmente dentro desta área tecnológica, portanto ter uma função qualquer, uma responsabilidade dentro desta área mais das tecnologias e, portanto, era isso que nós imaginávamos e foi depois como acabou por acontecer no início de carreira. E depois, no final do curso, quando chegou a altura de começar a olhar para o mercado de trabalho, ver oportunidades, o que é que apareceu e a que é que decidiste propor-te? Foi relativamente simples, porque nós tínhamos ali uma parceria, havia uma empresa na altura, isto no século passado, não é? Final dos anos 90, havia uma empresa, uma startup chamada Neurónio, que foi a primeira empresa para onde eu fui trabalhar, que tinha ali uma parceria com a Faculdade de Ciências e, portanto, muitos dos alunos, seja da licenciatura em Informática, seja da licenciatura em Engenharia da Linguagem e do Conhecimento, acabaram por ter ali um contacto com esta empresa e, portanto, muitos de nós foi muito fácil, portanto,
portanto não houve aqui uma pesquisa de trabalho muito grande, portanto acabámos muitos de nós ir para essa... Porque havia essa ponte já estabelecida, Já havia essa não é? ponte estabelecida, portanto acabámos por ir para a Neurónio muitos de nós, seja da licenciatura em Informática, seja da minha licenciatura, e portanto foi o primeiro emprego, não havia estágios na altura, portanto nós nem sequer tínhamos a oportunidade de fazer estágios, nem Erasmus, nem nada, portanto foi a primeira experiência mesmo profissional que tivemos e foi na Neurónio. Porque essa primeira experiência profissional, e aqui começa as curiosidades, no sentido que foste exercer uma função, foste ser software developer, depois noutra experiência foste ser product manager, mas isto tudo no âmbito da tecnologia. Sim. O que é que foram estas experiências? Como é que isto aconteceu? Eu já quase nem me lembro, não é? Mas foram muito interessantes e também me permitiram um bocadinho perceber aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria fazer. E eu comecei, de facto, como software developer, e o engraçado foi que passados 6 meses, e há bocadinho falámos um bocadinho sobre isso, mas eu fui ter com a minha chefia e disse, isto não é para mim. Eu não consigo estar o dia inteiro a olhar para um computador sozinha. Tudo bem que nesta altura não havia trabalho híbrido, obviamente, e portanto estávamos todos no escritório e tínhamos contacto com a equipa, mas era um trabalho muito solitário para mim e muito monótono. E, portanto, eu passados 6 meses fui ter com a minha chefia e naquela perspectiva quase do se calhar vou ter de me ir embora, não é? Porque sou uma pessoa quase sem experiência, não tinha feito nenhum estágio e, portanto, achei, bem, se calhar vou ter de procurar outra coisa, aqui não é o meu caminho, não é a minha casa. E, portanto, fui ter com ele e disse, olha, de facto, não estou satisfeita com aquilo que estou a fazer, se calhar vou ter de me ir embora. E foi aí que ele me disse, não, olha, se calhar pode haver aqui uma outra oportunidade dentro da Neurónio, isto passados 6 meses, não é? De eu lá estar. Pode haver aqui outra oportunidade dentro da Neurónio. Eu acho que tu tens facilidade na relação com as pessoas e, portanto, se calhar há aqui uma função e aqui um bocadinho gestora de projetos, gestora de cliente, em que podes fazer a ponte com a equipa que está a fazer o desenvolvimento e que tu conheces bem e que sabes bem daquilo que estás a fazer e também com o cliente, que também te permite estar em contacto com mais pessoas e fazer aqui esta ponte entre estas duas áreas que às vezes não comunicam tão bem, não é? Falam linguagens um bocadinho diferentes. Para te fazer uma pergunta que é, até que ponto é que tu achas que o facto de tu teres tido essa até se calhar ingenuidade, não é? De ir ter com a tua chefia e dizer creio que isto não é para mim e portanto se calhar vou ter que repensar, etc. Em vez de dizer só vou-me embora, não gerou depois não foi completamente crucial para tudo o que se gerou depois, mesmo ao longo da carreira, porque nós muitas vezes muito mais facilmente as pessoas batem com a porta e dizem, olha, isto não é para mim, vou dizer que me vou embora, vou arranjar outra coisa qualquer. Sem dar essa oportunidade que tu acabaste tu própria, sem saber, eu acho que foi isso, acho que foi alguma ingenuidade também e também alguma facilidade. Eu ainda vivia em casa dos meus pais, portanto era relativamente fácil, obviamente, sair daquele emprego e procurar outra coisa, mas foi alguma ingenuidade misturada também com alguma à vontade que eu também tinha com aquela equipa, porque de facto era uma equipa muito nova, muito próxima, que eu já conhecia há algum tempo e também tinha algum grau de confiança que se calhar noutra empresa qualquer eventualmente poderia não ter. E portanto aquilo foi quase uma conversa de colega para colega, em vez de ser uma chefia, mas também alguma ingenuidade eu acho a mistura, mas foi bom, acho que ainda bem que tive essa conversa porque me deu ali, de facto, permitiu-me, eu estive lá esses primeiros 6 meses e depois acabei por ficar mais 3 anos e qualquer coisa, portanto acho que correu bem e foi uma experiência que eu gostei bastante, mas acho que foi aqui uma mistura de alguns ingredientes e era o que eu estava a dizer, o facto também de eu estar em casa dos meus pais e poder ter esta vontade de chegar lá e dizer, se calhar vou-me embora, sem ter outra coisa em perspectiva também, obviamente teve peso. E aí aliaste o que apontaram da tua facilidade na relação com os outros, ao facto de conheceres tão bem a tecnicidade da função com a qual tinhas que fazer a ponte para poder exercer essa outra função que foi proposta. Duas linguagens um bocadinho diferentes, não é? Aquela linguagem mais dos geeks e uma linguagem mais de quem não domina essa área e, portanto, que eu tinha alguma facilidade em, de facto, fazer essa ponte entre as duas áreas e depois foi isso que acabou por acontecer nos anos seguintes. Olha, depois quando deixas esse projeto, foi quando foste para a Altran, certo, para uma função de HR Consultant. E a minha pergunta é como é que se dá aqui esta viragem? Foi aqui a grande mudança em termos de carreira. Eu devo dizer que os recursos humanos nunca me passaram pela cabeça até aquela data. Portanto, nunca foi algo que eu tivesse considerado no secundário, quando comecei a trabalhar, nunca. E, portanto, eu candidatei-me à Altran, mais uma vez com algum grupo, algumas pessoas que também estavam na Neurónio. A Neurónio, entretanto, estava ali a passar por um processo mais complicado, portanto, começámos a olhar para o mercado de trabalho. E, portanto, conheci uma pessoa na Altran e enviei uma candidatura espontânea, não respondi a nenhum anúncio, mas dentro daquela área, obviamente para ser consultora dentro da área mais tecnológica. E, portanto, fiz um processo de entrevistas ainda longo, fui a várias entrevistas para vários projetos, para vários clientes, e numa das entrevistas estava eu já, lembro perfeitamente, a Altran era no Átrio Saldanha, agora já não é, estava eu a descer as escadas, já estava cá em baixo, a entrar no parque de estacionamento e ligam-me de volta.
e liga-me, eu acho que era assistente do diretor-geral, e diz-me, olha, Catarina, gostávamos de voltar a falar consigo, o diretor-geral quer falar consigo, eu queria conhecer. E eu não tinha falado com ele, portanto nunca tinha, a entrevista tinha sido com o manager. Eu volto para cima, claro que sim, voltei para cima, e é quando eu me coloco este desafio em cima da mesa, a dizer, olha, tive aqui feedback, já sei que tive aqui algumas entrevistas, etc. Mais uma vez uma pessoa bastante jovem, muito próxima da minha idade, e diz-me, olha, tenho aqui um desafio para lhe colocar, completamente fora da caixa. Nós fazemos parte de um grupo internacional, tem uma área de recursos humanos, mas cá em Portugal nós só temos desenvolvidos a área de payroll e de recrutamento e queremos criar uma área de desenvolvimento de recursos humanos. E achamos que pode ter... Sei que está à procura de trabalho, sei que passou aqui por várias etapas, mas queria lhe perguntar o que é que acha deste desafio. Eu fiquei completamente de boca aberta, portanto não fazia ideia que me ia ser colocado aquele desafio, não tinha experiência nem conhecimento nenhum de recursos humanos, e aliás ele sabia disso, eu reforcei esse ponto, e ele começou-me a criar aqui algum entusiasmo, portanto começou-me a dizer, olha, isto vai ter nos primeiros tempos a ideia é que vá para a holding do grupo em Paris, para aprender um bocadinho, fazer aqui algum shadowing da equipa e aprender aquilo que existe e aquilo que a Altran faz em termos de RH, portanto, acompanhar pessoas, assistir a reuniões, fazer entrevistas, enfim, acompanhar ali várias pessoas da área de equipa de recursos humanos, ter muita formação, seja formação em negócio, seja formação em recursos humanos. Eu nunca tinha tido uma experiência internacional, portanto, isso para mim foi logo ali que fez ali alguma diferença. Mas pronto, disse, tenho que pensar, isto para mim é uma coisa completamente fora da caixa. Entretanto, também tinha acabado de casar, enfim, pronto, ir de repente agora para Paris também uns meses, tinha que perceber como é que conseguia conjugar isso, mas fiquei logo bastante entusiasmada, pedi ali um tempo a passar, falei com o meu marido na altura, ele também trabalhava numa empresa francesa, portanto havia ali na L'Oréal, portanto havia ali eventualmente, poderíamos cruzar também fora de Portugal, e decidi arriscar e aceitar. E não estou nada arrependida. E acho que foi um momento crucial na minha vida. Às vezes perguntam-me o que é que ele viu, o que é que ele terá visto em mim. Eu não sei se ele ou se as outras pessoas que me entrevistaram para ir para esta área. Mas, de facto, eu acho que tem muito a ver com esta questão deste meu gosto pelas pessoas e de gostar de me relacionar e de falar. E se calhar deu ali um salto de fé e também acreditou no meu potencial e pronto, e foi por aí que a diferença começou. Que fez voltar a subir as escadas, não é? Fez mesmo muita diferença atender o telefone, cá em baixo. Se eu não tivesse atendido, se calhar as coisas tinham sido diferentes. E depois, na Altran, foste para o Hey Group. Depois da Altran, estive lá 4 anos ou 5 anos na Altran, portanto, basicamente a minha primeira experiência com os recursos humanos e tentar aprender tudo aquilo que eu podia e verdadeiramente acreditar que seria aquela a minha vocação e era aquilo que eu queria seguir. Portanto, a partir do momento em que eu tomei a decisão, vamos lá pôr aqui um bocadinho a área tecnológica de lado e vamos apostar nos recursos humanos, achei que tinha que também apostar um bocadinho na minha formação. Portanto, eu conhecia muito a realidade da Altran e dos que eram os recursos humanos na Altran, mas desconhecia de todo aquilo que era a realidade dos recursos humanos e aquilo que era as bases dos recursos humanos fora. Portanto, nada melhor para me dar essa escola do que uma consultora, pensei eu. E uma consultora como o E-Group, atualmente Korn Ferry, não é? E que eu sabia que era uma ótima escola, portanto, uma empresa super conceituada, uma consultora muito conceituada nesta área, e, portanto, enviei uma candidatura e fui chamada, e, portanto, lá fui eu para o mundo da consultoria, e eu sabia que era algo que eu queria ali a curto, médio prazo, portanto, eu estava perfeitamente decidida, na altura já tinha 2 filhas, e, portanto, eu sabia que a vida de consultoria provavelmente era uma vida bastante exigente em termos de disponibilidade de tempo, mas achei que tinha que fazer essa aposta se eu queria continuar numa carreira de recursos humanos. E, portanto, fiz essa aposta, tive durante 2 anos, mais ou menos, acho eu, já não me recordo, no E-Group, e foi uma experiência, acho que cumpriu com tudo aquilo que eu achava que ia ser. E, no fundo, aí consolidaste a tua ideia de que este é por aqui, o meu caminho vai ser por aqui. Consolidei. Continuei sempre um bocadinho a consolidar em todas as etapas seguintes. Mas sim, acho que aprendi imenso, tive muito contacto, obviamente, expus-me imenso, saí muito da minha zona de conforto, e foi muito bom, foi muito positivo. Portanto, eu acho que aqueles 2 anos valem sempre pelo dobro, não é? Quase. E pronto, e serviu-me para abrir um bocadinho aqui também a minha experiência, a minha aprendizagem, aquilo que eu conhecia em termos de recursos humanos, fazer aqui alguma comparação com aquilo que eram os meus conhecimentos da Altran, e deu-me imensos contactos, deu-me equipa. Hoje em dia tenho uma rede em termos, por exemplo, de RH, que vem muito também dessa experiência no E-Group, portanto foi muito positivo. E daí surge a primeira função de RH após o início da Altran, do lado do cliente, no grande consumo, que é também todo por si só uma grande escola e um grande dinamismo. Como é que foi chegar ao mundo do grande consumo e ter também esta experiência agora mais condicionada de RH
do lado do cliente pós-consultoria, que me parece a mim que fará alguma diferença também. Faz, porque já vamos ali, temos uma bagagem completamente diferente, não é? Do que aquela que eu tinha quando fui para a Altran, portanto, completamente verdinha naquilo que nós temos de recursos humanos, muito numa perspectiva de aprendizagem, tentar pôr em prática, mas muito de acordo com aquilo que eram processos também já standardizados da Altran, que já existiam, portanto, que eu de alguma forma tinha que adaptar. Na Danone, diferente também numa multinacional, já com muita coisa também definida, mas com um grau de autonomia ainda interessante em Portugal, portanto, que também me permitia fazer alguns desenvolvimentos e criar algumas coisas de novo. E aí fui buscar muita aprendizagem que também tive no E-Group, não é? Portanto, ali temos também muita essa bagagem, que é super importante e que nos traz um grande valor acrescentado quando queremos implementar ou fazer alguma coisa de novo. E, portanto, a experiência, não é? Eu diria que quando eu penso na minha experiência profissional e em todas as empresas por onde passei, e de todas trago imenso, e tento sempre mesmo reter aquilo que é o de positivo e esquecer aquilo que corre menos bem, ou pelo menos ou trazer as aprendizagens disso. A Danone, eu acho que tenho um brilhozinho nos olhos quando falo da Danone, porque foi de facto a primeira experiência. Primeiro, uma multinacional na área de bens de consumo. Acho que há aqui um lado verdadeiramente apaixonante, porque é um lado muito tangível das marcas e que nós nos apaixonamos imediatamente. Portanto, eu ainda hoje em dia vou a um linear de supermercado e olho para os iogurtes e olho para os sumos e para os refrigerantes. É inevitável, não é? É inevitável. E com um olho, se calhar, diferente do que é um olho de consumidor normal. E essa paixão e esse amor às marcas fica-nos para sempre. E eu acho que é isso que é tão marcante e tão atrativo numa empresa de bens de consumo. E aconteceu-me na Danone e aconteceu-me na Small Compound. E, portanto, só esse lado, e esse dinamismo e essa parte das marcas é absolutamente apaixonante. Porque e é muito estamos a falar de alguma coisa que nos entra em casa de alguma forma todos os dias. Todos os dias. Portanto, é algo que nós contactamos diariamente, a nossa família fala disso, enfim, é muito tangível. E de facto é muito apaixonante e é um orgulho enorme. E acho que quem trabalha nestas empresas, e sempre que fazemos aqueles questionários de clima, isso vem sempre ao de cima, que é o orgulho de trabalhar na empresa. Porque é o orgulho também pelas marcas e temos famílias a trabalhar há não sei quanto tempo, que são, tipicamente estas empresas têm fábricas, não é? E são gerações que trabalham nestas, e portanto isso é muito apaixonante e para quem trabalha em recursos humanos é de facto muito diferenciador versus, por exemplo, a experiência que eu tinha tido no passado. Portanto, logo aí foi uma grande diferença e foi muito marcante e de forma muito positiva nesse sentido. E depois foi a escola, toda a parte internacional também para mim foi espetacular na Danone, portanto o contacto com as equipas de RH internacional foi espetacular, as formações que tive, os projetos que nós trabalhámos em conjunto em equipas multidisciplinares também foram super interessantes. O aproveitar também de alguns processos que já estavam definidos e que nós trouxemos e que às vezes não é preciso inventar a roda, já está inventada e nós conseguimos adaptar. E depois toda a dinâmica da equipa, eu acho que foi muito interessante e eu gostei imenso de lá trabalhar, mesmo. Foi uma experiência e a empresa mudou muito durante os 5 anos que eu lá tive. Eu entrei como HR Business Partner numa empresa com cerca de 300 pessoas, mais ou menos. Quando eu saí um mês antes dessa mudança. Passados 5 anos, a empresa de repente passou para 90, portanto, todas as equipas partilhadas foram hibridizadas, portanto, as estruturas passaram todas para Barcelona, tipicamente aconteceu em muitas empresas multinacionais, passámos por uma crise também, cá em Portugal, e, portanto, a empresa mudou muito e eu acompanhei essa mudança com coisas boas e com coisas menos boas. Fizemos a venda da fábrica em Portugal, a fábrica de Castelo Branco, teve um impacto enorme, obviamente, nas pessoas e na história da própria empresa. Mas com tudo isso também foram muitas aprendizagens que eu tive e que nunca tinha tido no passado. E, portanto, lidar com estas situações, fechar uma fábrica, reorganizar a equipa, passar os nossos processos todos para uma estrutura ibérica, portanto, com viagens recorrentes Lisboa-Barcelona durante o último ano que lá estive. Tudo isso foi super rico em termos de experiência de RH e mais uma vez enriqueceu-me imenso e a pensar naquilo que podiam ser também futuros desafios que eu ia ter. E foi também seguramente essa bagagem que depois proporcionou o assumir a direção de recursos humanos da Small Compound. Que foi um grande desafio mesmo. Eu acho que quando passei para a Danone foi um desafio, mas comecei numa função e estava inserida dentro de uma equipa e não tive logo equipa de início, portanto não comecei logo a gerir pessoas. Quando me surge, e só para fazer esta passagem, quando eu saio da Danone para a Small Compound, eu ia para uma função, eu ia ser expatriada, portanto ia para uma função, porque a Danone entretanto estava a passar por tantos processos de transformação, porque a função cá em Portugal se esvaziou e portanto eu no ano a seguir, 2014, ou ia para Barcelona, para uma função com outro scope,
ou ia para a Holanda, também numa expatriação dentro da equipa da RH. E era para isso que nós estávamos preparados. Portanto, já tínhamos discutido em família, as minhas filhas já estavam a tirá-las de inglês, enfim, já estávamos preparados para essa mudança, de irmos no ano a seguir para fora, quando surge o desafio da Small Compal. Portanto, fui contactada por um headhunter na altura, com o desafio da direção de recursos humanos da Small Compal. Portanto, Small Compal, uma empresa com uma dimensão completamente diferente de uma Danone, bens de consumo, uma marca portuguesa, não é? Muito querida dos portugueses, com uma história espetacular também cá em Portugal, e não só, e fora de Portugal. E, portanto, balancei na altura, quando foi mesmo ali num timing certo, onde eu ia para fora ou não, e, portanto, foi uma decisão também, mais uma vez, em família, porque já íamos todos para fora e já tínhamos isso planeado. E, portanto, eu pus na balança, tipo, se fazia sentido irmos para fora e ir para uma carreira internacional, ou se ficávamos em Portugal, e eu assumi a direção de recursos humanos da Small Compal. E, portanto, decidi que ficava em Portugal e ia para a direção de recursos humanos da Small Compal. Portanto, uma empresa com uma dimensão, mais de mil colaboradores, não é? Presença internacional, Angola, Moçambique, imensos desafios, uma equipa de recursos humanos para gerir com uma dimensão também totalmente diferente daquela que tinha sido a minha experiência, com um lado mais de hard dos recursos humanos que eu também não estava tão habituada. Portanto, eu mesmo na Danone tinha trabalhado muito projetos, alguns de reorganização também, mas muito também na área da comunicação interna, do desenvolvimento, e portanto agora de repente também ia lidar com temas que não estava tão habituada, sindicatos, contratos coletivos. Fizemos uma harmonização de contratos coletivos, haviam 3 contratos coletivos quando eu entrei na Small Compal, pessoas com regras completamente diferentes, uns vinham da Small, outros vinham da Compal, enfim, todo um desafio e em áreas que eu não estava tão à vontade e, portanto, que me tiraram aqui um bocadinho da minha zona de conforto também. De alguma forma se receia, quando da tomada da decisão, de quão preparada estou eu Totalmente. para assumir uma direção de recursos humanos neste contexto? Muito. E receei e pensei muitas vezes, não é? Se estou à altura deste desafio, não é? Mas acreditei em mim, acreditei nas pessoas que acreditaram em mim, na aposta que fizeram em mim, e que estou imensamente grata por essas pessoas, e com quem depois, obviamente, tive uma relação muito boa e que ainda hoje tenho, e que estar à altura desse desafio. E, portanto, foi um teste que eu também fiz a mim própria. Eu disse, ok, tenho medo, tenho. Vou conseguir, não tenho a certeza. Mas vamos a isso, mas vou. Vou e vou dar 300% naquilo que vou fazer. Isso, provavelmente, é o que faz muitas vezes a diferença, não é? Que é quando vamos com 300%. Sim, e foi o que aconteceu. Portanto, eu dediquei-me mesmo muito àquele desafio, porque quis mesmo mostrar que era capaz, a mim própria e a quem apostou em mim. Portanto, com conforto aí também, porque muitas vezes é uma coisa que pesa, foi uma vez mais uma decisão também em família. Isso ajuda? Ajuda imenso. Ajuda a ter sempre esse lado de alguém que acredita em nós. E eu acho que esse lado da família tenho sempre e ainda bem, e agradeço imenso, que eu acho que é sempre alguém e há bocadinho também falávamos disso, que puxa-me sempre e acredita sempre em mim. Portanto, eu acho que isso foi muito positivo. Saber que tenho sempre esse conforto daquele lado e aquele porto seguro quando as coisas correm menos bem, ou quando estamos, se calhar às vezes estamos mais aflitos e não podemos dizer, sabemos que em casa o podemos fazer e que temos esse conforto. Portanto, isso foi sempre muito, muito importante em toda a minha carreira, eu diria. Chegou uma altura em que terminaste o teu projeto, decidiste terminar o teu projeto na Small Compal e surge o projeto na Cibes. Exatamente. Foi também aqui uma passagem um bocadinho diferente, porque eu decidi arriscar e eu saí da Small Compal sem ter nenhum projeto. Por iniciativa própria. E isso foi visto por alguns, não foi fácil de explicar esta mudança, mas mais uma vez eu estava confiante no passo que estava a dar. Portanto, eu decidi sair da Small Compal sem nenhum projeto e fazer uma paragem de 6 meses. Eu imaginei que eram 6 meses, por acaso foram mesmo 6 meses, mas acho que foi um bocadinho por acaso, e decidi ter aqui um foco na minha vida. Eu não tinha parado, eu acho que digo isto às vezes às minhas filhas, quando elas não estão a estudar. Tenho uma filha que já está na faculdade e às vezes digo, aproveitem bem este tempo de facto, porque a partir do momento que nós começamos a trabalhar, embora esta geração agora seja diferente, mas a partir do momento em que começamos a trabalhar, e eu pelo menos foi o que me aconteceu, a pessoa não para, não é? Portanto, é uma dedicação, e eu pelo menos sempre tive esta dedicação com as empresas para a qual trabalhei, e depois às vezes pomos de parte um lado mais pessoal e mais familiar, que é sacrificado durante este percurso, e que faz parte, são as regras do jogo,
E eu senti que quando saí da Simon Compal, eu tinha dado tanto que eu precisava de um tempo de paragem. E, portanto, decidi, apresentei a minha carta de demissão, dei ali algum tempo e depois decidi que queria mesmo parar durante 6 meses. E, portanto, dedicar mais a mim, dedicar mais à minha vida pessoal, repensar, queria mesmo continuar na área, queria de certeza, mas com esta função, queria voltar a ser diretor de recursos humanos numa empresa. E, portanto, fiz ali alguma reflexão durante aquele período. E depois surgiu, naturalmente, também, mais uma vez, o desafio da CIBS, para uma direção de recursos humanos, num setor completamente diferente, não é? Portanto, um lado aqui mais tecnológico também, mas com um lado também financeiro, não é? E que eu, mais uma vez, quis sair da minha zona de conforto e disse, vamos experimentar um setor completamente diferente, portanto, certeza que vou aprender algo de novo também. E pronto, e lá estive durante aproximadamente 2 anos, com muitos desafios, com a pandemia pelo meio. Mas quão diferente, quando nós vimos de uma direção de recursos humanos de grande consumo alimentar, né? É mais específico dentro do grande consumo, com todas as variantes que tem por ser alimentar, para entrarmos neste mundo mais financeiro, mais tecnológico, os desafios do ponto de vista de recursos humanos, embora sejam setores de atividade tão diferentes, acabam por não ser, os desafios dos recursos humanos em particular, acabam por não ser tão diferentes quanto isso? Não, os desafios não. Eu venho sempre um bocadinho com esta postura e acho que estas funções que eu tenho assumido é sempre este desafio da transformação, não é? Portanto, eu pego sempre numa área que precisa de ser transformada, que precisa de ser inovada, que precisamos de criar plataformas, sistemas, processos. Portanto, eu tenho sempre um bocadinho esta veia da transformação quando encaro estes projetos e quando sou desafiada para eles. A CIBS não foi diferente e nesse sentido, em termos daquilo que foram os desafios, mesmo em termos de recursos humanos, eu acho que não eram tão diferentes assim do resto. A cultura é que é bastante diferente e eu acho que aí foi talvez o choque maior que eu senti. Portanto, uma cultura mais formal, mais burocrática, mais processual e, de facto, foi algo que eu não me identifiquei tanto versus outras experiências que eu tinha tido. Portanto, culturas mais próximas, mais informais, mais rápidas, mais ágeis. E eu acho que ali na CIBS, embora uma empresa que também tivesse em grande transformação e digitalização e, portanto, muito na crista da onda também nesse lado, havia ainda ali um lado mais ligado, se calhar, também àquilo que era tipicamente a banca e da forma como nós trabalhamos recursos humanos nesse setor, que eu ainda senti que ainda existia na CIBS. Portanto, com menos autonomia, e isso para mim fez alguma diferença também depois na minha decisão. Mas pronto, mas passando também depois por um processo. Eu tive 1 ano a trabalhar esses processos de transformação e depois veio a pandemia que também nos mudou completamente todo aquilo que era a nossa estratégia, não é? Acho que isso é transversal a todas as equipas de RH e outras, mas essencialmente RH que teve que agarrar muito nestes temas e de repente lidar com todo este novo mundo que nós tivemos que saber lidar e acompanhar as equipas e dar aqui algum acompanhamento mais próximo e mudar um bocadinho aquilo que a estratégia que nós tínhamos definido. E portanto eu depois quando tive o último ano na CIBS já foi também com essa transformação e em plena pandemia, portanto também com esses desafios à mistura. E em 2021 surge Claranet. A Claranet. Estamos a falar de uma estrutura grande, com mais de 200 colaboradores. O que é este desafio? Eu estou super entusiasmada. É engraçado, eu vou fazer quase 2 anos na Claranet e parece que passaram 6 meses. E isto verdadeiramente eu não sentia há muito tempo. Portanto, eu acho que é uma empresa com a qual eu me identifico. E aqui estava a falar de cultura e de facto é uma cultura com a qual eu me identifico muito mais, sinto muito mais peixe na água, portanto uma cultura muito mais informal. O tema da autonomia era muito crítico para mim e de facto vai-se a revelar que existe autonomia, que eu tenho autonomia dentro da área que estou a gerir, numa empresa de facto com um ambiente super informal, próximo. Gosto muito da equipa com quem trabalho e dos meus pares e das pessoas com quem estou a trabalhar, da equipa que me reporta, portanto também consegui construir a equipa e estou super satisfeita com a equipa que tenho à data de hoje. Uma empresa com um desafio enorme de transformação e sabemos que nestas áreas mais tecnológicas temos um desafio acrescido, mas na qual eu sinto que tenho as condições para poder fazer o meu trabalho e para poder ajudar a empresa de facto a atingir os seus objetivos de negócio e de transformação e ter aqui os recursos humanos de facto como aliados dessa transformação e como parceiros dessa transformação. Porque às vezes não tem que ver com o facto da empresa ser melhor ou menos boa ou quer que seja, tem que ver com aquilo que nós somos dentro daquela estrutura, exatamente, não é? É isso mesmo. Da adequação.
da pessoa à estrutura. É isso mesmo, não é melhor nem pior, e eu acho que eu própria me sinto mais identificada com esta empresa, com esta cultura. De facto, esta área tecnológica diz-me, e é engraçado porque sinto que volto um bocadinho às minhas raízes, não é? E é engraçado a volta que fui dando, e volto um bocadinho às minhas raízes, e gosto disso, e é giro voltar a contactar com estes perfis e com estas pessoas e com estes profissionais e com estes desafios. Já não sei programar, de vez em quando não programo, já estou um bocadinho mais desatualizada nesses temas, mas acho que estou muito entusiasmada com o desafio, mesmo esta perspectiva também de multinacional é algo que eu gosto imenso e que me revejo. Gosto de ter o contacto com as equipas internacionais, gosto de partilhar estes projetos transversais e portanto estou muito satisfeita. Tu que de alguma forma podes inclusivamente falar a mesma linguagem, não é? Como é que tens vindo nos últimos anos, e há bocadinho dizias as voltas que acabaste por dar, voltando ao mundo da tecnologia, como é que vês a evolução nesta área concreta da tecnologia, a evolução da gestão de recursos humanos? Como é que sentes isso hoje? Eu acho que nós temos muitos desafios, eu não diria que é só desta área tecnológica, porque eu sinto que isto começa de facto a ser abrangente. Nós temos muitos desafios dentro da área de tecnologia, desta área mais tecnológica, porque temos de facto esta escassez de talento, que é notória, que agora se sente talvez um bocadinho menos, mas que se calhar há um ano ou dois atrás estávamos ali num pico e estávamos a sentir muito essa dificuldade. E eu acho que aqui os grandes desafios em termos de gestão de recursos humanos têm muito a ver com esta questão da atração e da retenção. Nós temos de facto, primeiro, sermos muito proativos e não só reativos, não é? E isso eu digo muito e falo muito também com a minha equipa sobre isso e sobre o facto de nós temos de trabalhar de uma forma mais antecipada e não só quando os problemas nos chegam. E depois trabalhámos muito este tema da atração e da retenção. Portanto, nós temos que encontrar formas alternativas e temos de ser suficientemente competitivos para conseguir atrair e reter estas pessoas dentro das nossas organizações, porque de facto, numa situação de pleno emprego e onde é fácil encontrar emprego e portanto se lhe derem mais 50 ou mais 100, se nós não tivermos outras ferramentas que vão além do salário, que são os benefícios, que é a própria cultura, que é a comunicação. Portanto, se nós tivermos, que são os próprios desafios e os projetos onde as pessoas estão, se nós não tivermos uma combinação, é quase uma fórmula mágica, clarinete neste caso, que combinada seja a solução e obviamente seja suficientemente atrativa para as pessoas poderem ficar e não estarem atentas ao mercado e não procurarem e não saírem por mais 50 ou mais 100, eu acho que estamos a fazer o nosso trabalho. Estás a falar nos benefícios. Na tecnologia sente-se muito o tema do remoto, do híbrido, etc. Isso funciona, na tua área, funciona verdadeiramente como um benefício altamente competitivo? Altamente, se não o mais competitivo, eu diria. Ainda há pouco fizemos um questionário de clima interno e, de facto, é dos benefícios, é o mais valorizado dentro da Claranet. É a possibilidade de nós termos um modelo de trabalho híbrido que não é abrangente à totalidade das funções, portanto, há funções, mas é uma pequena parte da nossa organização que tem que estar ou 100%, que está 100% remoto ou 100% presencial, mas isso é uma pequena parte, mas a maioria da nossa organização tem um modelo de trabalho híbrido, portanto que vai 2 ou 3 vezes por semana ao escritório, mas isso muito alinhado, portanto não há nenhuma regra completamente linear para toda a organização, portanto cada manager e cada colaborador combina a melhor forma de trabalhar e aquilo que faz mais sentido para aquilo que é o seu projeto, a sua função, e os resultados que tem que entregar. Portanto, em termos de produtividade, nós temos sentido que tem funcionado, está a funcionar bem e é um elemento absolutamente crucial para nós atrairmos e retermos pessoas dentro da nossa organização. Estava a falar agora no questionário que fizeste de clima, é fundamental ouvir para ir de encontro. Completamente. E é bom isto, nós fazemos isto de 6 em 6 meses, nem são anuais, e é o grupo todo que faz, portanto fazemos ao mesmo tempo, e portanto há aqui alguma comparação, são questionários relativamente simples, portanto não fazemos aqueles questionários, eu fazia questionários de clima super exaustivos há uns anos atrás, com, não sei, 60 ou 80 perguntas. Hoje em dia não, são questionários muito mais rápidos, é importante perceber e atuar rapidamente, portanto não temos tempo a fazer aqui grandes planos de ação e fazer grandes focos grupo, a tentar perceber todas aquelas questões, portanto nós preferimos sintetizar, fazer perguntas que nós acreditamos que fazem mais sentido e são mais... E vão mais de encontrar aquilo que faz sentido e que nós queremos ouvir do lado dos nossos colaboradores, e também sermos e atuarmos de forma mais rápida. Portanto, se fazemos questionários de 6 em 6 meses, de facto temos que atuar rapidamente durante esses intervalos. Às vezes não conseguimos, às vezes os nossos planos de ação são mais do que 6 meses, duram mais tempo, mas é muito importante ir escutando a organização, isso sem dúvida. Numa altura que muito se fala de transformação digital, eu lia numa entrevista tua onde tu dizias que há de facto um claro risco em adiar o processo de transformação, que isso traz riscos associados,
Mas há claramente um risco maior ainda associado se as pessoas não estiverem no centro desse processo de transformação. Deixar as pessoas de fora não é viável. Não é viável, embora às vezes aconteça, não é? E se calhar eu própria já passei no passado por algumas situações dessas, porque há uma urgência tão grande e de facto estamos num passo tão rápido da digitalização, da transformação digital e de queremos pôr tudo isso em prática, porque senão sentimos que ficamos para trás e não somos competitivos e às vezes se calhar, e acredito que aconteça, ainda acontece hoje em dia, às vezes passamos aqui alguns passos que eu acredito são essenciais. Este lado mais humano não pode ser de todo descurado, não é? Há pessoas que não conseguem acompanhar de forma tão fácil esta digitalização, não estão tão preparadas, se calhar precisam de formação, precisam de tempo para se adaptar e se calhar nós às vezes não damos esse tempo. Há pessoas que perdem emprego no meio destas situações, não é? Portanto, no meio desta transformação digital há quem perca emprego. E tudo isso tem que ser cuidado e tem que ser trabalhado e tem que ser dado tempo às pessoas para se adaptarem. E eu sinto que às vezes no meio desta transformação digital nem sempre há tempo para cuidar de tudo e para olhar para estes temas às vezes com o tempo e com o cuidado que se devia, mas tentamos aprender com os erros e fazer melhor. Olha, entre as humanidades, a tecnologia, os recursos humanos, o que é que uma pessoa como tu lê? Olha, leio menos do que gostaria, também às vezes um bocadinho por falta de tempo e se calhar desde que também tive filhos foi ser mais difícil de conciliar. Olha, eu procuro ler coisas diferentes, tenho aqui um bocadinho duas vertentes, procuro ler coisas diferentes daquilo que é a minha área de trabalho, às vezes até um bocadinho para desligar e para conseguir fazer aqui uma pausa. Gosto imenso de policiais, portanto, tipicamente é por aí. A minha leitura, às vezes mesmo no verão ou nas férias, vai muito por aí. Dentro da minha área, mais dos recursos humanos, e se calhar pensando aqui duas referências que eu tenho, uma é o Simon Sinek, que eu acho que é uma pessoa que eu vou continuando a ouvir, mesmo em podcast e livros, e há um livro que ele tem, que é o Ask Why, acho que é Ask Why, portanto, e que para mim faz todo o sentido, e ponho muito isso em prática no meu dia-a-dia. Portanto, além da leitura que eu recomendo e acho que faz, e é um livro que já tem alguns anos, portanto, nem é muito recente, mas que eu ponho em prática em tudo aquilo que eu faço. Eu acho que quando vamos apresentar alguma ideia, um projeto, um plano, acho que existe sempre a tentação, e eu própria já caí nessa tentação de, quando vou mostrar alguma coisa, eu quero mostrar, tipo, todos os passinhos, como é que eu vou fazer, quando é que eu vou fazer, o cronograma, quem são os intervenientes, os timings. E esquecemos muitas vezes de dizer, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a propor esta ideia? Porquê é que eu estou a propor este plano? E, portanto, eu acho que este livro, e acho que eu própria fiz uma pós-graduação em comunicação interna, ainda tive um professor também na altura que falava muito disto. Sempre que proponham alguma ideia, algum plano, primeiro pensem para vocês, porquê é que o estão a fazer? Segundo, tentem explicar isso a quem vocês estão a vender, entre aspas, a vossa ideia. E, portanto, isso para mim é um princípio, sempre que tenho que fazer alguma coisa, apresentar um projeto, ou uma ideia, ou mesmo um plano estratégico, a primeira coisa que eu faço é, nas minhas ideias e naquilo que são os temas que eu vou levar, é porquê é que eu estou a fazer. Pronto. E eu acho que isso é uma referência que tenho. Depois também, eu não falei sobre isso, mas eu fiz aqui na minha transição, ali durante o período Small Compal e já quando estava na CIBS, fiz um coaching de carreira com a Lourdes Monteiro e que foi super útil, super interessante. Eu nunca tinha feito nenhum processo de coaching na vida, portanto, fiz-o por mim, por minha iniciativa e foi muito interessante porque eu estava exatamente naquela dúvida e naquele momento da minha vida em que eu pensava, eu vou querer seguir e eu quero continuar a ser uma diretora de recursos humanos, que foi algo que eu nunca ambicionei na minha vida e que foi acontecendo, ainda bem que aconteceu, mas que nunca foi um marco que eu quisesse atingir. E portanto, ou quero continuar com a função de diretor de recursos humanos, ou quero enverdar, por exemplo, consultoria e ter, se calhar, um negócio meu e contactar, e se calhar ter vários clientes e contactar com vários projetos, que também é uma coisa que me entusiasma. E aliás, com que eu falo de vez em quando com algumas amigas sobre o tema da área. E portanto, tive muitas dúvidas na altura de qual é que era o caminho, então decidi fazer este coaching. E portanto, a Lourdes tem um livro que se chama Quero, Posso e Mudo Carreira. E aliás, também tem um podcast sobre isso, Lourdes Monteiro. E portanto, foi um livro que eu li e depois tive este processo de coaching com ela e que me ajudou imenso a refletir sobre o importante. Nós muitas vezes não temos esse tempo, não é? Portanto, não há tempo de refletirmos sobre nós próprios, o que é que nós... tive feedback a algumas pessoas, portanto foi muito interessante receber esse feedback, perceber quais é que são as minhas forças, as minhas fraquezas, quais é que são as minhas aspirações, quais é que são os meus hobbies, o que é que eu gosto de fazer, onde é que eu me revejo, qual é o tipo de cultura com o qual eu me identifico. E foi engraçado chegar ao final
quando eu estava mesmo no fase final deste coaching, foi quando surgiu o projeto da Claranet e, portanto, que me permitiu fazer determinadas questões durante o processo de recrutamento que eu se calhar não teria feito noutra altura. Portanto, nós vamos para um processo de recrutamento tipicamente, e então nós que somos de recursos humanos já sabemos mais ou menos quais é que são as perguntas que nos vão questionar e já sabemos quais é que são as respostas eventualmente que devemos dar, e eu fiz um processo totalmente e muito com esta informação que eu fui recolhendo sobre mim própria e aprendi sobre, portanto, eu fiz aquelas questões que eu achei que eram mesmo importantes para mim e para saber se aquele era o projeto certo e, portanto, isso foi muito enriquecedor, portanto, recomendo eventualmente para quem esteja numa situação como a minha ou noutra, ou quem pense se está na carreira certa, que leia este livro, que eu acho que foi muito inspirador. Deixa-me só agarrar nisso que tu acabaste de dizer, porque achei super curioso, que é, nós muitas vezes vamos para uma entrevista de emprego, não é? Com a ação de que a empresa vai perceber se me quer contratar. Mas muitas vezes não nos pomos no papel de, que é isso que tu acabaste de dizer, vamos só perceber se esta é a empresa onde eu quero trabalhar. Isso foi revelador para mim, porque era uma questão que eu nem sequer questionava no passado, eu nem sequer pensava nisso. A pessoa vai para uma entrevista, eu vou lá convencer alguém que eu sou a melhor pessoa para aquele lugar. Portanto, eu vou querer dar as melhores respostas e tipicamente a pessoa prepara-se e sabe mais ou menos o que é que pode ser questionado. E eu tive uma postura muito diferente neste processo. Portanto, além de, obviamente, querer dar as respostas e ser absolutamente sincera naquilo que disse, eu quis muito fazer determinadas perguntas e perceber se, de facto, aquela empresa era a empresa que, e obviamente há sempre ali uma margem de desconhecimento e de dúvida que nunca é totalmente esclarecida, mas eu quis muito ter a certeza que, de facto, aquela era a empresa onde eu iria gostar de trabalhar e que tinha o projeto que eu iria gostar de agarrar. E, portanto, fiz as perguntas que quis fazer e pude fazer e tive essa vontade para fazer. E foi muito bom porque deu-me mais algumas certezas sobre se seria a empresa onde eu iria gostar de trabalhar. E, de facto, até à data, confirma-se. Qual é que acreditas que tenha sido, até ao momento, talvez a situação mais desafiadora da tua carreira profissional? Eu acho que foi a Simão com Paulo. E eu acho que em dois momentos, o momento da entrada e o momento da saída. Foi a entrada porque, de facto, confesso que foi o momento onde eu tive mais medo e mais receio de agarrar o desafio e onde questionei eventualmente mais as minhas capacidades e se seria capaz de o agarrar. E, portanto, esse foi de facto o mais desafiador e tive muitas dúvidas e na altura com a questão da expatriação, etc., obrigou-me de facto a refletir bastante. E acho que foi a saída, onde quando tomei a decisão de sair e não ir para nenhum projeto, houve muitas pessoas, dentro da Simão com Paulo e fora da Simão com Paulo, que me questionavam, mas como é que é possível? Primeiro, como é que é possível deixares esta função, que é uma função espetacular, diretora de recursos humanos da Simão com Paulo, toda a gente adoraria ter o teu lugar. E segundo, como é que tu sais da Simão com Paulo e não vais para outra coisa, eventualmente igual ou melhor? E, portanto, isso foi, acho que foi desafiador nesse sentido, de eu ter consciência sobre aquilo que estava a fazer, mas acreditar que era o melhor para mim e, portanto, ter confiança que aquilo era a melhor decisão. E acho que foi. Porque de alguma forma parecia que tínhamos também que justificar aos outros o porquê, não é? Certo, e as pessoas não ficavam convencidas, que eu acho que mesmo eu justificando, e também não há grande justificação a dar, é uma coisa que eu queria fazer e, portanto, também são decisões pessoais, mas as pessoas, de facto, eu acho que muitas delas não compreenderam esse movimento e não perceberam como é que uma pessoa na minha posição deixava um desafio daqueles. E eu acho que há muitas pessoas que ainda não perceberam e não aceitam, e se calhar não fariam da mesma forma. E depois o facto de eu sair e não ter nada em vista. Portanto, como é que é possível? Como é que tu vais explicar esse gap na tua carreira, Catarina, quando fores a uma entrevista no futuro? E eu explico de uma forma absolutamente natural, sem problema nenhum, porque foi uma decisão consciente, sem arrependimento nenhum, e que eu acho que me trouxe aqui um grande valor acrescentado naquilo e uma reflexão grande para aquilo que eu queria fazer a seguir. Que bom que explicas de uma forma tão natural, porque depois eu acredito que também é essa forma tão natural na tua forma de conviveres com os outros, estares com os outros, porque eu acho que é isso que faz verdadeiramente falta nos recursos humanos, é agir de forma natural, explicar de forma natural, e que faz com que tenhas verdadeiramente descoberto a tua vocação, independentemente do teu ponto de início lá atrás. Que foi super útil para aquilo que é a minha vida hoje em dia e, portanto, para a minha carreira profissional. Portanto, acho que fez todo o sentido. Foi uma carreira não delineada, não projetada,
mas que foi correndo, acho que talvez com alguma sorte também aqui à mistura pelas pessoas com quem me fui cruzando e pelos desafios, mas que estou muito satisfeita por onde cheguei. Obrigada, Catarina. Obrigada, Sílvia, também. Obrigada. Até à próxima quinta-feira.